Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Seja muito bem-vindo. Nossa oração é que o programa abençoe, edifique e, obviamente, aumente o seu conhecimento bíblico e teológico. Por isso, fica ligadinho aí na nossa conversa de hoje. Um tema bem delicado, sensível em certos pontos. Tá imperdível. Fica ligadinho aí, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante sobre o assunto. Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, já deixo aqui para você meu perfil lá no Instagram, @zeca_Pereira. Chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, bater papo também, tá bom? Deixa eu já apresentar aqui os meus convidados de hoje para a gente poder ganhar tempo e conversar bastante sobre o nosso assunto. É com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Roberto Cruvinel. Graça e paz, Cruvinel, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, meu amigo Zeca, reverendo Jubal, um prazer te conhecer. A você que é brilhante da programação, minha saudação costumeira. Tradicional. Dizendo, Rei Irene, tu queria a paz do Senhor em grego bíblico. É muito bom participar aqui do maior programa de debate da TV brasileira, não é? Eu nem sei quantos anos já, Zeca. Do Vejam Só? Não, que eu participo. O Vejam Só tem uns 25, você já está com uns 20, 22 pelo menos? Por aí. Alguns embates, não é? Desde Mas sempre. na maioria o programa me proporciona novas e excelentes amizades. Sim, na maioria das vezes o embate fica só no REC, né? Durante a gravação. Fica Quando bom. desliga, aí fica tudo mais tranquilo. Aqui mais uma vez. A alegria é nossa, meu irmão, em poder aprender contigo. Vamos falar dos cursos, depois a gente fala rapidinho dos materiais também, por favor. Sim, meus queridos irmãos, você que tem interesse de aprender o grego do Novo Testamento, que é uma língua muito mais fácil do que o inglês. O inglês é língua alienígena, não é? É anglo-saxã, nada a ver com o português que falamos no Brasil. Agora, o grego tem muito a ver, microfone, micros, pequeno, fonê, voz. Então, vem estudar grego no Novo Testamento. Minha proposta, Zé, que é até 6 aulas online, com o celular na mão, até 6 aulas, meu aluno está alfabetizado dentro da nossa metodologia, lendo, pronunciando, fazendo tradução e análise de cada palavra, até 6 aulas. Vem comigo, manda uma mensagem aí, com a palavra grego no meu WhatsApp, que é o 11 967 66 5787. Aparece aí, 11 967 66 5787, ou a palavra cursos, que eu vou mandar informações de todos os nossos cursos. Escatologia dispensacionalista, aquela que você gosta, pré-tribulacionismo. Hein, Zeca? Mas eu gosto mesmo. Eu gosto de estudar, né? Não quer dizer que eu subscrevo. Zeca, antítese de pura tese. Sim. Então, se a pessoa não tem condições de suportar a antítese, é melhor nem apresentar a tese. Perfeito, Cruvinel, perfeito. Inclusive, nós deixamos aí também, além do WhatsApp que já foi informado, as redes sociais do pastor Roberto Cruvinel, onde você vai encontrar ali informações sobre o ministério do nosso irmão, o trabalho. Inclusive, também imagino que por lá dá para o pessoal perguntar e saber sobre os livros também, Sem né, dúvida. Na verdade, meus livros estavam esgotados, aí por insistência dos amigos, eu reeditei a 4ª edição do A Vida da Igreja e Entender do Ministério Profético à Luz da Bíblia. Esses livros eu mando para qualquer lugar. Pessoal E aproveita, se inscreva no meu canal do YouTube, que tem muita coisa, muito debate lá. Muito debate. Tem muita coisa. E outras configurações, eu careca, com cabelo e tal. Vai ver todas as fases do Cruvinel. As redes sociais já apareceram aí para você. Ficarão salvas lá no nosso perfil oficial do Instagram, né, no @programa Vejam Só, para você poder entrar em contato, pegar as informações, conhecer e acompanhar o ministério do nosso irmão também. Tem muita coisa por lá. De novo, obrigado, viu? Eu é que agradeço. Bênção recebê-lo. E o Vejam Só também tem o privilégio de receber novamente aqui em nossos estúdios o reverendo Jubal Gonçalves. Ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Graça e paz, meu irmão, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite. Graça e paz, boa noite. Muito prazer, pastor Cruvinel. É uma alegria estar nessa emissora mais uma vez. Sempre somos bem recebidos e aprendemos. E aqui nós nos colocamos à disposição do reino. E quero aproveitar a oportunidade para homenagear e honrar meu pai, né? Na data original do programa, ele faleceu. E hoje eu não pude mandar uma mensagem pro meu velho: olha, tô indo pro programa.
mas a graça que excede todo entendimento tem nos visitado, na convicção de que Ele está na glória. Então, Amém. louvo a Deus pela vida do meu pai e pelo tempo que Ele esteve aqui conosco. Amém. E fica também o nosso agradecimento, viu, reverendo, pela disposição, por estar aqui. Obrigado pelo carinho. A gente retribui todo o carinho que o irmão dispensa com o programa também. Que Deus conforte aí Amém. o irmão, a família, nesse momento que a gente sabe que é sempre difícil. Vamos passar as informações da igreja também, reverendo, por favor? Então, Igreja Presbiteriana do Brasil em Poá, na rua Oswaldo Teixeira, número 37. E aí o canal do YouTube, PB Poá. Boa. Os meus contatos, Instagram, Jubal Gonçalves. Isso, nós colocamos já aí para você tanto o YouTube da igreja quanto o Instagram do reverendo Jubal também. Exato. Eu imagino que lá no seu Instagram, reverendo, o pessoal pode pegar as informações dos seus livros também. Sim. Vamos falar rapidinho, por favor? Sim. Tem um livro Pelo Mundo Cristão, o Sermão Expositivo, né? Legal. Essa é a minha área de atuação, né? Eu leciono em alguns seminários, sou um servo de Cristo, dentre outros, e a minha cadeira é normalmente pregação. Então, o Sermão Expositivo, você terá acesso a ele. Há também um outro livro intitulado A Teologia na Prática, que é um livro que eu editei, que eu organizei com o meu colega pastor Manuel Delgado, e tem muita gente boa lá, como Zé Machado, Zé Bruno, Estevan Kirchner, vou esquecer um monte de gente, Paulo On, tem vários amigos lá contribuindo nessa obra, Teologia na Prática. Só gente boa. Da editora Palavra. Só gente boa, muito bom, ó. Então, se você quiser informações, é só acessar os contatos que já apareceram, mas que ficarão salvos no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. De novo, obrigado pelo carinho, meu irmão. Bom, põe na tela aí a pergunta, tema do programa de hoje. Rapaz, esse é um assunto delicado para os presbiterianos. O batismo infantil é bíblico? Nossos convidados vão responder a pergunta, indicando, obviamente, a linha que eles vão seguir. E aí, na sequência, eu vou abrir a enquete para você participar também e depois nós vamos continuar a nossa conversa aqui. Pastor Cruvinel vai começar. Sim, senhor. Tá bom? Já que esse é um tema muito mais fácil para você. E ele é mais velho que eu, então... Aliás, eu me sinto vintage, porque ele citou, entre as pessoas que assinam o livro, Paulo On. Sim. Vocês conhecem Paulo On? Sim. Aquele jovem, ele era jovem da mocidade na igreja Holiness. Hoje é professor de grego, né? Sim, sim. Acho que estudou na Escócia, se não me falha a memória. Olha aí como eu sou vintage. Eu pregava lá já. Eu já pregava. Você já pregava lá. Vintage, ou seja, experiente. Experiente, não, porque como eu piloto moto, não existe vaga para idoso, para motociclista. Então tem que ser vintage. Eu sou vintage, Nós tivemos um outro debate aqui com o pastor PH, que ele também falou que ia te ouvir pregar quando adolescente, né? Exatamente. Você tá bom. Glória a Deus, os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Eu vou melhorando com o tempo. Ó, então para. Então, você tá fugindo do tema. Não, vamos pro tema. Você tá tema. botando outro assunto aí. Sim, senhor. E tá fugindo. Então vai lá, responde a pergunta. O batismo infantil é bíblico? Vamos lá. Irmãos, em que pese meu respeito e meu carinho pela antítese, não é? Por outras formas de pensar, a minha defesa é que o batismo infantil ele não é bíblico. Ele não encontra respaldo nas escrituras sagradas, não é? Em que pese alguns textos escritos por alguns irmãos reformados inferirem, não é, a possibilidade do batismo infantil, principalmente no livro de Atos, que, segundo eles, é chamado de descritivo, mas para nós ainda é doutrinário, porque cremos na inspiração das escrituras. Entendendo como surge a visão do batismo infantil entre reformados e católicos romanos, na verdade, não é? E aqui, observem, eu não estou aliando a igreja reformada ao catolicismo romano. São coisas estanques. Estou dizendo que nesse quesito se deriva da mesma visão, uma visão aliancista. Sim. que observa a circuncisão, então o batismo cristão
como uma continuação desta antiga aliança, desse antigo sinal de aliança. Ora, nós entendemos que, se, como Paulo cita lá na Epístola de Paulo aos Coríntios, recaine diatec, nós estamos numa nova aliança. Esta nova aliança tem pressupostos específicos, não é? Nós temos duas ordenanças, uma é o batismo e a outra é a ceia do Senhor. Em que pese em alguns textos clássicos a palavra grega para baptismo significa oblação, não é? O verbo baptizo, não é? Que é a primeira pessoa do presente indicativo ativo, tem o sentido, sim, de imergir, de colocar dentro. Agora, nós não encontramos nos textos bíblicos crianças sendo batizadas em águas. Não é? E aqui nós temos pastor Jubal, reverendo Jubal, uma série de outros temas que gravitam no sentido: o que significa esse batismo? Esse batismo é sacramento? Esse batismo admite alguma mística? Não é? Que podemos versar sobre isso. Eu quero, a princípio, começando aqui, nesse começo, na verdade, citar o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto grego coloca o particípio, o verbo no particípio plural, masculino na forma ativa, não é do nominativo baptizo. Ele coloca baptizontes e coloca o imperativo de fazer discípulos, o imperativo. Então, o imperativo surge primeiro. Primeiro você faz o discípulo para depois batizar. E aí já entro com uma pergunta, tentando dirigir o debate, eu propondo aqui ao reverendo Jubal, não é? Dialética simples, colocando assim: que entendimento o infante tem, ou melhor, um bebê, para se tornar um discípulo? Bom, nós queremos te ouvir, sim, claro, também sobre a sua posição. Se quiser já responder a pergunta também, pode fazê-lo, mas a ideia nessa primeira participação é você introduzir o seu raciocínio e o caminho que você vai seguir. Primeiramente, é um prazer debater com o nosso vintage Cruvinel. Certamente... Pode chamar de velho mesmo. Certamente vai ser um tempo precioso. Embora o tema do debate não diga a respeito à forma de batismo, mas como o pastor Cruvinel citou imersão, batismo não se refere apenas à imersão. Há várias outras possibilidades no grego, diante do léxico grego. E aí, até quanto a isso, quando nós olhamos lá para Marcos capítulo 7, verso de número 4, Marcos 7, 4, diz assim: quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. Aí é baptizontai. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem, que é baptismos, de copos, jarros, vasos de metal e camas. E aqui eu não entendo que as camas fossem imersas, né? Tem todo aquele princípio judaico de aspersão simbolizando purificação. Então aí você encontra batismo. Bom, quanto ao catolicismo romano, normalmente se confunde o batismo das igrejas reformadas, o batismo infantil que as igrejas reformadas praticam, com o batismo infantil da Igreja Católica Romana. Mas não tem nada a ver. Primeiro, que nós, presbiterianos e reformados, batizamos por aspersão e o católico batisma por efusão, embora eu não entenda que o modo de batismo seja tão relevante assim. E o católico romano, ele entende que o batismo como meio de salvação. Então, batiza-se crianças para que ela não morra pagã, né? E aí, se não tem um padre, um sacerdote por perto, se autoriza alguém para que faça isso, para que a criança não batize, não morra pagã. Então, é importante que se diga que esse não é o meu entendimento, esse não é o entendimento reformado. Na verdade, quanto às crianças, elas são inclusas no pacto. Óbvio que elas não assumem compromisso, então já, de certa forma, respondendo ao questionamento do pastor Cruvinel em Mateus 28, 19, entendo que Mateus 28, 19, sim, refere-se a adultos, né? Então, quando refere-se a adultos,
É necessário que haja uma confissão de fé, é necessário que haja arrependimento, é necessário, então, isso, o discipulado. Mas quando nos referimos a crianças, não. No caso de criança, não é uma evidência de salvação, embora nós entendamos que os filhos dos crentes, se educados na palavra, incluídos no pacto, possivelmente serão crentes, mas no caso de crianças, elas são apenas incluídas no pacto. E qual que é a base disso? Então, a base que nós, amilenistas, entendemos ser bíblica é que nós estamos diante de um só pacto, não são vários pactos. Então, o que nós encontramos ao longo de toda a Escritura são aspectos do do mesmo pacto. Porque lá em Gênesis, capítulo 6, verso 18, que diz, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, é a primeira palavra, é a primeira vez que a palavra aliança ocorre no Antigo Testamento, que é berite, né? Então, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, a minha berite. E uma possível tradução aí de estabelecer é de restabelecer. Uma boa tradução, ao meu ver, é contigo, porém, restabelecerei a minha aliança. Por quê? Porque é a mesma. É a mesma que depois, lá em Gênesis 17, verso 7, o texto vai chamar de aliança perpétua, de pacto perpétuo. Por quê? Porque é o mesmo pacto. Sim, eu tenho outras coisas para dizer, mas essa é a linha de raciocínio e o argumento que eu vou seguir. Perfeito. Nós já vamos continuar aqui a nossa conversa, devolvendo a palavra ao pastor Cruvinel, mas antes deixa eu só abrir aqui a oportunidade de você que nos assiste participar também, respondendo a nossa enquete. Acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, vote, participe, contribua com a nossa construção, certo? A enquete que a produção deixou disponível lá é a seguinte: o batismo infantil é... Aí nós demos 3 opções para você, vamos dizer assim, completar a frase. Primeira delas, herança bíblica. Segunda opção, tradição da igreja. Terceira opção, erro teológico. Vai lá, vote e participe, dando a sua opinião, observação sobre o assunto. No final do programa, a gente coloca lá como é que ficou a enquete. Bom, Cruvinel, vou devolver a palavra ao irmão aí. Eu acho que já tem muito material para você comentar. Vamos tentar, assim, respeitosamente, desconstruir a argumentação do ponto de vista teológico. O texto citado de Marcos, capítulo 7, versículo 4, quando diz, não é, sem se aspergirem, a Bíblia Shed, interessante, a Bíblia Shed tem uma visão reformada, coloca a tradução desse texto, se aspergirem, o original talvez batizando, isto é, obedecendo a um ritual de imersão. Então, quando você fala a palavra baptismos, que é um nominativo singular masculino de segunda declinação, você pode traduzi-lo das seguintes maneiras, segundo o léxico do Novo Testamento grego e português da Vida Nova, como obração, lavagem cerimonial e batismo. O verbo baptizo, que é da primeira pessoa do presente indicativo ativo, é mergulhar, imergir, não é? Colocar dentro. Nós podemos aí discutir, obviamente, aqui também é uma discussão entre dispensacionalistas e herancistas, a forma batismal, tá? Eu batizo por imersão. Concordo peremptoriamente que esta não é condição sine qua non para a salvação. Eu entrego ceia a um irmão batizado por aspersão, sem dificuldade nenhuma, porque é responsabilidade pessoal. Mas entendo que o texto original se refere especificamente à imersão. Uma outra entendimento divergente do reverendo Jubal é quando ele fala da aliança perpétua. A aliança perpétua, ela, naquele texto, significa a um povo específico. E aí é uma diferença entre irmãos aliancistas e irmãos dispensacionalistas como eu. Lembrando que dispensação não é uma doutrina, é uma forma de entender o desenvolvimento da história bíblica, tá? Estou auxiliando aqui numa aula também nesta área. Então, quando ele cita a palavra aliança aqui, não leve em consideração o texto da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, não é? Capítulo 3, versículo 6. E aqui eu gostaria, talvez, que ele me explicasse o que significa isso.
Não é quando diz, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ora, aí alguém pergunta, pastor, que tem a ver isso com batismo? Por que o reverendo Jubal afirmou, a meu juízo, o seguinte, que a criança, na visão reformada, é batizada para ser incluída no pacto. Qual pacto? O pacto judaico, o pacto com Abraão ou a nova aliança cristã? Porque na nova aliança cristã a inclusão se dá em Atos 2:21. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Romanos 10, 9 e 10. Se com tua boca confessares e teu coração creres que Jesus é o Senhor, parafraseando o texto, né? Você será salvo. É isso que o texto está dizendo. A Bíblia Sagrada fala não de uma só aliança, fala de mais de uma aliança. E fala nesta aliança, que é chamada de Recaine Diatec. E aqui eu proponho dois problemas. Um problema seríssimo. Do ponto de vista reformado, aliás, do ponto de vista da teologia, da teontologia, todo ser humano, antes de nascer, é contado entre salvo e perdido, do ponto de vista de Deus. Deus sabe, é presciente. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Do ponto de vista antropológico, é a história da pessoa que define se é salvo ou perdido. Como eu batizo uma criança para representar que ele está incluso num pacto se ele não for eleito? O que eu estou fazendo? Você está entendendo? Entendi. Como é que eu incluo? Agora, não existe, aqui eu proponho a discussão com o reverendo Jubal, onde está o texto bíblico que uma criança foi feita. E aí, eu termino Atos capítulo 8, 27 a 38. Felipe prega ao etíope, aí o que ele diz? O que impede que eu seja batizado? Se você crê como a criança crê. Ó, até eu já me perdi. Ficou pergunta de montão aí. Várias perguntas, Mas é que eu sou vintage, poxa. Deixa eu ver se eu lembro de todas elas. Não, irmão, Pergunta não. doidada, hein? Não, é que eu tenho dificuldade, às vezes eu não trouxe caneta. Fica Aí para tranquilo. poder Fica anotar, tranquilo. eu tentei Fica tranquilo. resumir, fazer um Sem pequeno... problemas, pastor. Você vê igual o Bop entrando na comunidade, irmão. Olha! Igual o Bop. Mas o Jubal agora vai levantar aqui, ó. Não posso nem falar que o Jubal vai fazer igual os traficantes, que deve ficar ruim, né? Não, fica ruim. Mas vai lá, Jubal. Responde as perguntas, não vou falar nada. Vamos lá, uma por vez. Quanto a Marcos 7,4, está aí batismo e é uma possível tradução. Alexander Carson, que foi um batista, defende essa ideia, dentre tantos outros, né? Você só me permite uma parte, reverendo? Sim. É porque a questão aí é polissêmica, né? No texto, óbvio que você necessariamente não precisa imergir uma peça, seja ela qual for. Claro. Né? Seria até meio estranho. Sim, por isso que eu Mas entendo que é a aspersão. polissêmica, da forma polissêmica, não se aplica a crianças. Tá, mas por isso que eu entendo que é aspersão Mas e é é uma polissemia possível, lexical. é uma possível tradução. Quanto a 2 Coríntios 3,6, sim, nós entendemos que cada aliança ou cada aparente nova aliança, na verdade, é um novo aspecto. E por conta das bases que eu vou dizer, e inclusive, especialmente aquela lá de Gênesis 6,8, onde a possível tradução de restabelecer uma aliança que havia sido já feita. Agora, uma pergunta retórica. Na comunidade da aliança, lá no Antigo Testamento, o judeuzinho, né, o judeu nascia e recebia o sinal da aliança, que era a circuncisão no 8º dia. O judeu não é mais inteligente ou não tem um discernimento especial, mais especial do que nós gentios. As crianças também não tinham o entendimento, não tinham discernimento. E nem por isso as crianças deixavam de ser incluídas no pacto, né? Agora, deixa-me apresentar algumas outras bases e alguns outros textos. E aí isso diz respeito a um pressuposto importante, e eu e o pastor Cruvinel, obviamente, temos pressupostos diferentes, não é? Eu sou aliancista, o irmão é dispensacionalista, mas eu me apego em Romanos 9,6, que diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então, os verdadeiros israelitas não são do sangue, são da fé.
E aí um dos pressupostos, na verdade, uma das implicações da visão amilenista é entender que o Senhor ele não trata com Israel e com a igreja de forma diferente, considerando que nós somos a Israel de Deus, não é? Nós somos a Israel de Deus. Mas, pensando em alguns textos, Colossenses capítulo 2, versos 11 e 12, sim, a questão aqui está bem implícita, não é? Mas daqui eu extraio a ideia de que Deus fez um pacto, e um pacto com o seu povo. Seu povo, comunidade da aliança, onde judeus, chamados judeus prosélitos, eram incluídos. O que é um judeu prosélito? Era um gentil que cria na profecia e na promessa quanto ao Messias. Então, ele se convertia ao judaísmo, às promessas que eram pregadas na comunidade da aliança e que se estende até nós, povo de Deus, hoje. E aí, esse gentil se filiava à comunidade, assim como acontece hoje. A igreja é composta de judeus e gentios, e à medida que a pessoa é regenerada, ela, então, ela se associa, né, a uma igreja. Ela passa a fazer parte de uma igreja. Então, você, meu irmão, que conheceu o Senhor Jesus Cristo, não fique desigrejado. Evidencie a sua salvação, não é, filiando-se à igreja visível. Não é? Se você faz parte da igreja invisível, então evidencie isso fazendo parte da igreja visível. Então, Deus faz um pacto com o seu povo. Esse pacto... Para concluir, reverendo, por favor. Esse pacto consiste no sinal. E o sinal, então, nós vemos uma menção em sinal em Colossenses 2, 11 a 12, que diz, tendo sido sepultados, nele também foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas o despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no igual fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, a regeneração é chamada no verso 11 de circuncisão e no verso 12 é chamado de batismo, não é, apontando para o que seria a substituição do sinal. Posso? Pode. Vamos lá. Embora. Deixa eu só avisar, reverendo Jubal, nós vamos encerrar o bloco com essa fala. Sim. No próximo bloco a gente já começa com o irmão falando, então. Então Vamos tá, lá. pessoal, sim, quando você... A hermenêutica tem uma questão chamada polissemia lexical. O que a palavra significa dentro do enunciado? Vamos pegar a palavra batismo. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. A conjunção é aditiva. Então, aquele batismo salva. Não é em águas, porque o batismo em águas não salva. Vamos descobrir que batismo é esse. A Bíblia fala de batismo na nuvem, batismo no mar, batismo de João, o batista, que, aliás, vou participar de um debate esses dias sobre o que é batismo de fogo. Vou contrariar muitos irmãos pentecostais, porque o que o texto está dizendo lá que ali é condenação. Você tem... E o batismo de João não é o batismo cristão. O batismo cristão, você tem batismo no Espírito Santo, que eu vou debater com outro irmão aqui também sobre isso. Você tem o batismo na morte, tudo isso. Tudo é batismo. Toda a mesma palavra. Quando o meu querido irmão cita Romanos capítulo 9, tem que levar em consideração o contexto. Romanos capítulo 9 está falando acerca da nação de Israel. Tanto que o contexto imediato, até que terei misericórdia, quem tiver misericórdia, está falando acerca da nação de Israel. Não é? O texto não está falando especificamente do batismo infantil. O texto de Colossenses não está falando de batismo infantil. Mas será que o batismo, a circuncisão foi transformada em batismo infantil? Vamos ver. Porque, na verdade, o nosso irmão levou o debate para a visão aliancista e dispensacionalista. Está de boa, vamos junto nisso. Vamos lá, Atos capítulo 15, versículo 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne, de animais sufocados, da relação sexual ilícita. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Não está falando sequer de circuncisão. Que desse ponto de vista, vamos obedecer o decálogo, o fim da lei é Cristo, justiça de todo que crê. Obviamente que não. Então, onde está no texto bíblico uma criança sendo batizada? E aí, o batismo infantil não é ensinado
em nenhum texto sequer no Novo Testamento. Há uma apresentação, um texto que fala que Jesus foi apresentado no templo. E nem isso é vertido para o cristianismo. A Bíblia só diz que Jesus foi apresentado no templo. É pecado, errado você apresentar crianças da igreja? Não. Mas isso também em si não é doutrina. Então, não é porque o texto... Sim, é que é uma prática comum em muitas igrejas, comum, né? Inclusive, doutrina, se alguém me pedir, eu faço. Sim. Mas não é uma doutrina bíblica. Não. Então, nós estamos falando de doutrina. Olha, quando você batiza uma criança dizendo que você coloca essa criança no pacto, o que isso significa? Se essa criança, do ponto de vista reformado, nem eleita foi. Você está entendendo? O que isso representa? Então, essas são indagações de lógica que eu apresento. Agora, onde que está o texto do Novo Testamento onde crianças foram batizadas? Talvez o texto seja mais emblemático. Então, tá bom, vou reformular a pergunta. Onde é que está a inferência do texto? Porque que se admite isso. Para facilitar, né? Para facilitar. Onde está? Vamos botar um texto que não tem a palavra criança foi batizada, mas você infere. E aí nós vamos analisar. Ele vai lá em Atos, lá em Atos ele vai achar as Atos inferências. 10, Atos 16. Pronto. Você já sabe, você está perguntando. Mas é porque eu vou desmanchar a construção, eu estou adiantando. Então, peraí. Vamos para o intervalo, que eu quero ver ele fazer tudo isso no próximo bloco, desmanchar tudo. No próximo bloco. O Jubal vai responder. Inclusive, depois responde essa questão, que é já a segunda vez que ele pergunta, Jubal, da questão da eleição. Aí batiza a criança e ela não é eleita, se tem problema, como é que vocês entendem? Isso aqui ele falou 2 vezes. 2 vezes, é para responder Ele mesmo. está querendo, ele está incisivo nessa. Vamos para o intervalo. Antes do intervalo, já tem o telefone da Agrade aqui, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só, para você estudar teologia, se preparar para o trabalho ministerial. Código 11 3115-0819, 3115-0819. Além das redes sociais da HIT aqui, para você conhecer a nossa programação, conteúdo, se apaixonar por tudo aquilo que a gente faz, pensando em você e em toda a sua família. Intervalo rápido, o Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo na nossa conversa. Hoje falando sobre o batismo infantil, recebendo nos nossos estúdios o pastor Roberto Cruvinel, reverendo Jubal Gonçalves, que no primeiro bloco já deram assim uma chuva de informação sobre o tema. E ficou, reverendo Jubal, algumas questões aqui que o pastor Cruvinel deixou para o irmão responder. Eu reforcei aquela questão de batizar a criança, o que acontece, ela não é eleita e tudo mais. E teve mais uma que você deixou no final. Das referências bíblicas, certo? Também para o irmão repassar ou mesmo com inferência. Perfeito, é isso mesmo, essas duas. Vamos lá, reverendo, a palavra está com o irmão, por favor. Bom, antes que eu esqueça, nós concordamos em um ponto. Aliás, pelo menos um ponto. Tem tantos outros. Hoje é... Quanto à apresentação de crianças, né? A gente vê as pessoas apresentando criança como se isso fosse doutrina e, de fato, não é. Isso faz parte lá do cerimonialismo que foi abolido com a volta do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo fez parte dessa transição, ele é a própria transição, e é por isso que ele também é apresentado no templo. Agora, uma questão importante. Só eram apresentados os primogênitos, não eram todas as crianças. Né? Então, as pessoas não têm observado isso. Você que é presbiteriano, você não precisa apresentar as crianças, viu? A primeira vez que você levar para a igreja, pode informar, o teu pastor batiza. Então, já batiza na primeira vez? Os meus filhos foram todos batizados na primeira vez? Na primeira vez. Né? Rapaz. Não foi no 8º dia, né? Não, tá bom. Mas foi a primeira vez. Rapaz, aí sim. Quanto à questão, e se a criança é eleita ou não? E aí, nós partimos de pressupostos diferentes. Então, considerando que é uma mesma aliança,
O judeu, lá na comunidade da aliança, lá a partir de Gênesis 17, ele era incluso também na comunidade, sem que seu pai soubesse se tratava-se de um eleito ou não. Né? Uma permite a parte, reverendo. Aí eu não vou conseguir... Então tá bom. Mas tudo bem, por favor, pastor. Não, é porque senão eu também estou na idade, Tá. eu perdi a linha de raciocínio. É porque, veja, aí contraria duas questões do Novo Testamento, do Antigo e do Novo, que a responsabilidade é pessoal. Eu não posso levar alguém ao batismo por minhas convicções de fé. As convicções são pessoais. É por isso que a Bíblia fala discipular e batizar depois. Ok. E aí, voltando aos pressupostos, e aí é muito claro, né? Que o pastor Cruvinel, ele faz a distinção entre Igreja de Israel, não é? Sim. E eu não faço essa distinção. Sim. E aí, daí nós estamos aqui debatendo, isso faz toda a diferença. De fato, há algumas decisões que nós tomamos pelos nossos filhos. Eu não consigo regenerar o coração do meu filho, mas eu consigo fazer escolhas. Se eu tivesse a possibilidade de escolher o meu nome, embora eu goste dele, mas com certeza eu não me chamaria Jubal. Meu pai que me colocou o nome de Jubal. Não é? Eu sou um corintiano, infelizmente você é vascaíno, né? Que eu sei. Mas eu sou um corintiano por escolha do meu pai. Já são duas coisas que nós temos em comum. Então vai De Corinthians. ser corintiano? É nós. Então, veja, há escolhas que nós escolhemos coisas supérfluas aos nossos filhos. Imagina as mais importantes. Mas a questão é a base bíblica, não é? Aí A base bíblica. Então, vamos lá. Atos 16, 15, Atos 16, 33, diz lá que Lídia e toda a sua casa foi batizada, que o carcereiro e toda a sua casa foi batizado, e obviamente tinha crianças ali. Atos 18, 8 diz, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. E Atos 2, 37 a 39. Atos 2, 37 a 39 diz assim, após o discurso de Pedro, então, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Duas questões. Está lá Pedro pregando. Aí ele diz assim, olha, a promessa é para você e para o seu filho. Arrebentou. Se é um filho adulto com discernimento, ele não faria para você e para o seu filho. Então, trata-se ali de filho criança. E, no grego, há duas palavras para filhos, e o pastor Cruvinel sabe isso melhor do que eu. Né? Tecnia e ruiós. Para concluir. E aí, tecnia refere-se a crianças pequenas, filhos pequenos. E ruiós não, é filho grande. E a palavra que é traduzida por filhos é tecnon, vem tecnia. Então, trata-se de filhos pequenos. Boa, maravilha. Você estava querendo essa bola quicando, né? Lógico, eu estava mesmo esperando. Aí foi bem. Primeiro, veja foi bem. Foi bem. Vamos desmanchar tudo. Que isso, não, vai. Look at me, please, now. Vem cá comigo. Vai lá, vamos lá. O texto de Atos 2 que o irmão falou mostra, e é verdade, a promessa diz respeito a vós, vossos filhos e todos aqueles que lhe chamarem. A promessa, e para isso tem que ocorrer na mesma situação dos seus pais. E o texto diz, eles creram, eles ouviram. Como é que uma criança, um bebê, um infante, sem nenhum entendimento, consegue crer? Me explica para mim. Aí vamos pegar os textos aí. Explica o senhor para mim, então. Não foi eu estou mediando o debate, Cruvinel. Como é possível crer? E, aliás, eu vou participar de um outro debate aqui, especificamente sobre novo nascimento e batismo no Espírito Santo. E eu vou analisar exegeticamente esse texto, inclusive. Não é? Porque são coisas diferentes. Agora, de fato, se você está falando que aquilo é novo nascimento, eles creram. Então, o batismo é ato contínuo para aqueles que creram. Ato contínuo. Se você não tem possibilidade de crer, como é que você crê? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui eu nem vou ser jocoso de dizer como é que se prega para uma criança, para um bebê, para um infante. Tecnia, não é?
um infante. Agora vamos lá. Atos 16, faltou alguns, mas vamos lá. Atos 16, 14 a 15. Não é dito sobre crianças nessa passagem, e é altamente improvável que esta mulher comerciante tão ocupada teria bebês naquele momento. Bebês. Vocês estão fazendo ilações. Ilação não é teologia. Não há nenhuma evidência sólida aqui sobre qualquer prática de batismo infantil. Vamos lá. O carcereiro de Filipos e sua família. O carcereiro pode ter filho, Vamos vai. lá. Atos 16, de 30 a 34. Essa passagem diz claramente que Paulo falou a palavra de Deus para toda a família. Versículo 32. Vamos voltar a Romanos 10, 17. E que toda a família creu. Como é que um bebê crê? Vem comigo. Como é que ele crê? Versículo 32 e 33. Isso não poderia ter sido dito a respeito de criancinha. A família de Crispo, Atos de... Eu esperei, né? Ô, Gilmar, esperei a chance, a malandragem do pastor Cruvinel. Atos 18, 8. Os que foram salvos e batizados... Olha, irmãos, eu só brinco assim com quem tem amizade, irmão Gilmar, tá bom? Os que foram salvos e batizados em sua família eram todos crentes, pois lemos... Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Então, todo mundo creu. Como é que o bebezinho vai poder entender? A família de Estefânio, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 16. Outras traduções, o nome dele é diferente. Novamente, nada é realmente dito sobre criancinhas presentes ou batizadas. Em 1 aos Coríntios 16, 15, como vai ficar gravado o programa, você pode voltar, lemos que os familiares dedicaram a si mesmos para servir os santos. Isso não poderia ser dito sobre criancinha. Qual é a criancinha você fazendo diaconia? Impossível, não é? Tem mais vários textos. Batismo infantil é contrário ao ensino do Novo Testamento sobre batismos. De tudo que você falou, eu gostei de Lídia. Uma mulher comerciante, como é que ela ia ter bebezinho em casa? Essa foi a melhor. Não é da hora? Aliás, não é nem meu, viu? É do CACP. Essa Isso foi eu muito aprendi boa. com o CACP. Essa Eu vou foi... dar o crédito. Essa foi muito boa. Porque você falou da ilação... Deixa eu dizer uma coisa aqui na boa. Deixa eu dizer aqui uma coisa de verdade. Quando nós interpretamos a Bíblia, não existe... Dá para você inferir certas coisas. Dá. Agora, não existe... Agora, eu tenho muito respeito aos irmãos que entendem que deve ser assim. Eu prefiro as pessoas na igreja do que fora dela. Sim, sem dúvida. Deixa o Jubal também fazer as observações dele. 8 minutos para terminar o programa, é só para vocês saberem. Pastor Cruvinel, eu não sou tão ingênuo. Eu sabia que o senhor estava me incitando a trazer os textos e Induzindo, Não. Mas amorosamente. E claro, eu discordo das suas colocações. Tá bom. Não é? Vontade. Porque da mesma forma que, tudo bem, inferência, mas você não pode dizer que tinha ou que não tinha. Entende? Não, querido, eu só disse que creu. Para crer... Que tinha e que não tinha. E detalhe, em Atos 2, a palavra é tecnia. Ali é o infante, sim. E os infantes eram batizados. Né? Para mim, é indiscutível isso. E aí a resposta é... E por isso que eu deixei esse texto para o final. A resposta é... o batismo infantil é bíblico? É bíblico. É bíblico. Dentro da base da continuidade da aliança, dentro, inclusive... Tem a questão histórica, que a gente nem deu tempo de trazer, mas é óbvio que a questão bíblica é mais importante do que a histórica. Mas aqui é criança, e reitero, Pedro não ia dizer, olha, você... É subestimar a inteligência do jovem adulto, da criança adulta. Você e seu filho serão batizados. Não. Aqui é criança. Aqui é um infante, sim. Por quê? Porque o batismo de criança, a exemplo da circuncisão, não é uma evidência de salvação. Obviamente que não. É uma inclusão ao pacto. Não é uma inclusão ao pacto. Isso eu não consigo entender. O que é inclusão ao pacto? O batismo reforma... O judeu tinha um filho no 8º dia, então ele aplicava o sinal e incluía no pacto. E essa ideia continuou, não é? Porque o que mudou foi apenas o sinal, não é? Não foi... O Deus é o mesmo, o único Deus Senhor, que tem um povo, que continua incluindo crianças no pacto. Não é o que mudou, foi o sinal. Apenas isso. Olha, o texto que o pastor cita aqui no capítulo 2, 39, só para analisar o texto. Não, 5 minutos para terminar, já vai ser a sua última fala. Tá.
Então, depois já agradece querer tudo. falar Já. também. Não, vai ter sua Não, última mas também. depois eu te fazer um agradecimento depois? Já vai emenda. Já emenda? responde e já Gente, vai para o é o seguinte, agradecimento. 39, capítulo 2 de Atos, né? Remingaristin epangelia kaitois teknós. Até é um dativo plural. Está dizendo que a promessa diz respeito a vós, as crianças, vossos filhos, e a todos aqueles que o Senhor chamar. O texto está dizendo que o Senhor chamar. Para você ser chamado, você tem que ouvir. Para ouvir, tem que ouvir a palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, 17. Ele usa a palavra criança aqui, ou vossos filhos aqui, para dizer... Aliás, esse texto combate a questão da cessação de dons, que é defendido pelas igrejas reformadas, que morreu, os dons terminaram com o último dos apóstolos. Não, é tudo... O batismo no Espírito Santo é para você aproveitar, já vou até fazer esse texto no outro debate. Vossos filhos, todos quantos o Senhor chamar. A Bíblia não dá respaldo para batismo infantil. Para você ser batizado, você tem que ouvir a palavra... Terminando. Você tem que ouvir a palavra, você tem que se converter e você decidir caminhar para as águas batismais. Deixa eu dizer a você, se você está assistindo esse programa, Jesus ama profundamente a sua vida. Se você ainda não é um crente, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, não é? Procure uma igreja, dê essas águas do batismo, porque pelo ouvir a palavra, a fé é suscitada no seu coração. Eu quero agradecer Reverendo Jubal, agradecer meu amigo César. Me segue aí no Instagram, Pastor Roberto Cruvinel, vem estudar grego comigo, vai ser um prazer. Ó, obrigado pela moral, porque o César é gente boa. Eu gosto do César, ele é bom. Mas é Zeca. É que na hora de falar, você se empolgou. Você falou, meu amigo César. Zeca! Zeca! Mas não tem problema não, porque o César é gente boa, é bom, é inteligente. Eu gosto dele. Esses dias aí na internet, ele deu um baile lá nos judeus lá, um monte de meme aí, foi bom pra caramba. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo carinho. E você sabe Tinha que dar a rata logo no final. Você é meu irmão de coração mesmo. Tamo junto. Te amo demais. Pastor Vamos lá, Jubal. Cruvinel. 2 minutos e meio Então, pro programa sim, acabar. a promessa é para as crianças, elas seriam batizadas. Assim, elas seriam batizadas, foram batizadas e elas creriam. Assim como eu fui batizado na infância e criei, não é? Então, essa é a promessa. É a promessa do batismo para tecnias, para o tecnol, para as crianças infantes que crerão, que creriam no futuro. Não há nenhuma dificuldade com esse texto. E o texto até que não, o senhor conhece grego, o senhor sabe o que é isso. Considerações finais, né? Isso, por favor, agradecimento. Eu agradeço muito a casa, Zeca, Pastor Cruvinel, um prazer te conhecer, só conhecia de ouvir falar. Espero que tenhamos contribuído para você, ouvinte, e que você se apegue à palavra do Senhor, que você busque o Senhor, busque estudar o Senhor, estude grego com o Pastor Cruvinel, estude pregação comigo, e assim a gente segue servindo ao reino. Deus abençoe. Obrigado, Reverendo Jubal, pelo carinho também. Um privilégio aprender contigo, reencontrá-lo bem também. Só para reforçar o contato dos nossos convidados, à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, bem rapidinho, põe na tela o resultado da nossa enquete. Você votou lá no nosso Instagram. O batismo infantil 17% dos nossos internautas escolheram a opção herança bíblica. 35% apontaram como uma tradição da igreja. E 48% escolheram a opção erro teológico. Acho que é surpreendendo 0 telespectadores do programa, né? Acho que era mais ou menos isso que a nossa audiência... A minoria ia vir na herança bíblica. Muito obrigado a você que nos assistiu, que deu o carinho da sua audiência, que participou votando na enquete, ajudando a nossa construção. A edição de hoje fica por aqui, na sequência da programação. Mais uma edição do Jornal Toda Hora e amanhã, se Deus permitir, mais uma edição do programa Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.